Bom dia a todos. Iniciando a sessão de hoje, cumprimento e desejo um bom trabalho para nós. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Comunico inicialmente que o desembargador Vigílio não poderá comparecer à sessão. Os processos de relatoria de Sua Excelência serão adiados para a próxima sessão presencial. São os processos de número 1 a 9 da pauta de hoje. Presidente, aí considerando que eu soube agora que eu ia votar nos processos de Vossa Excelência, eu já adianto o 26, pode ser que tenha algum advogado, eu estou pedindo vista do 26, do 31 e do 32. 26, 31 e 32. Tá. Bom, tem um processo que eu vou dar preferência, é o número 20. É a apelação 0100-234-71. João Rafael Costa da Silva e outros. E João também, entre partes, são as mesmas partes. O número 20. O número 20 é de relatoria da desembargadora Zeneide. Bom dia. A doutora fala pela parte apelante, pela parte apelada. Isso, porque na realidade foram interpostas duas apelações. Certo. Eu sou pelos menores, Marcos Afonso, João Rafael e José Pedro. A relatora quer esclarecer o voto para a doutora, ver se atende ao pedido dela. Tá. Então vamos ouvi-la, doutora. Tem a palavra por até 15 minutos. Okay. Primeiramente, bom dia a todos os presentes. Excelente senhor presidente desta segunda Câmara, excelentíssima senhora desembargadora relatora, que em saúde os demais presentes, excelentíssimo representante do Ministério Público, colegas e serventuários. O presente feito, ele trata-se de um pedido de indenização a título de danos morais imateriais face a um acidente automobilístico acontecido em 1º de janeiro de 2017, onde vitimou os pais dos autores, Marcos Afonso, hoje com 21 anos, na época ele tinha 15, o irmão José Pedro, que tinha 8 anos, e o caçula João Rafael, que tinha apenas 4 anos, que eu pedi aos 3 que viessem a essa sessão. Em razão do acidente, eles ficaram sob a guarda dos avós maternos, senhor João e dona Luzia, com quem residem até hoje. Na época do acidente, os pais, eles tinham 42 anos e 36, respectivamente, que era José Marcos e Elivânia. Esse acidente foi ocasionado pelo senhor Luiz Antônio Venceslau, que ele é atualmente e na época era o vice-prefeito da cidade de Espírito Santo, que por coincidência foi o dia da posse. O acidente aconteceu na noite do dia 1º de janeiro, e onde houve uma ultrapassagem por ele numa faixa contínua na marginal da cidade de Goianinha, onde ele estava com uma velocidade acima do permitido, indo de encontro com a moto que era conduzida pelo pai dos apelantes e recorridos também, em razão de ter 2 apelações. O carro que colidiu com a moto era um veículo Toyota Hilux. Ou foi apresentado contra o senhor Luiz Antônio, foi na realidade interposto um processo criminal, onde depois da instrução do feito, ele confessou o delito,
ele foi condenado e está em fase de recurso aqui neste tribunal. Em razão, por felicidade até dos autores, o pai deles, em dezembro de 2016, teve a sua carteira assinada. E, diante disso, eles ficaram recebendo o benefício da pensão por morte do INSS. Nós sabemos que o pensionamento civil é totalmente, a natureza jurídica é totalmente diversa da pensão por morte. E essa é a única renda que eles têm, porque o apelado e recorrente nunca ajudou essas crianças, hoje um adolescente, em nada. A sentença de piso, no que tange ao recurso interposto pelos autores, se fundamenta pelo deferimento do pleito da justiça gratuita. Só que esse pleito já tinha sido indeferido em fase de instrução constante no ID 68, 63, 66, 94. Isso em novembro de 2019. E o apelante, nunca interpôs nenhum recurso para que alterasse essa decisão. Então, com base na apelação interposta pelos os menores, se fundamenta para que haja reforma quanto ao deferimento da gratuidade judiciária ao senhor Luiz Antônio Venceslau, devendo haver a condenação ao pagamento das custas e honorários. Desculpe. Já com relação à apelação interposta pelo senhor Luiz Antônio Venceslau, onde nós fomos intimados para contrarrazoar, na sentença de primeiro grau, abro aspas, estão presentes todos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, pois restou comprovada a culpa do réu, o nexo causal entre a sua conduta e o falecimento dos genitores dos autores, ou seja, o dano. Os danos morais foram comprovados, haja vista que os autores passaram por enormes transtornos em virtude do acidente, sendo indiscutível a sua efetiva ocorrência. A perda de ambos os genitores precoce é um fato, poder mais grave, que gera enormes transtornos da esfera social, física e psíquica de quem quer que seja, decorrente da perda de um pai e da mãe, referências básicas de toda e qualquer entidade familiar. Por fim, a alegação que o senhor Luiz Antônio Venceslau afirma que não tem condições de pagar nem o pensionamento civil determinado, nem o pedido de dano moral, ele alegou que como é pai de 4 filhos, só que dos 4 filhos, 2 já são maiores de idade, foram até apresentados os comprovantes de identificação civil das mesmas, e ele também não comprova quais são os gastos mensais que tem com a família. Na realidade, fazendo já uma busca, o senhor Luiz Antônio Venceslau, apesar de ser vice-prefeito do município de Espírito Santo, como dito, ele não tem nenhum bem em nome dele. Até o carro onde teve, que gerou o acidente, é em nome de uma terceira pessoa. Ontem eu fiz a busca e novamente, até hoje, ele declara, ele usa o carro como seu, mas em nome terceiro. Ele é proprietário, de fato,
das empresas aqui em Natal chamada Forte Jato, mas infelizmente as mesas não são em nome dele. Ele possui posto de combustível e no dia do acidente, como ele não prestou socorro, ele evadiu-se do local e deixou o carro amassado, fechado, em frente à casa da irmã de uma das vítimas, e dentro desse carro tinha dinheiro que foi proveniente dos recursos advindos do posto de gasolina. E como eu disse inicialmente, o fato aconteceu após a posse do mesmo como vice-prefeito do município de Espírito Santo. Encerrando as minhas palavras, nós requeremos o improvimento da apelação interposta pelo senhor Luiz Antônio Venceslau e o provimento da apelação interposta por Marcos Afonso, João Rafael e José Pedro, no sentido de que haja reforma e a condenação do mesmo ao pagamento das custas e honorários. Isso é o que requer. Obrigado, doutora. A relatora quer esclarecer o voto para a advogada. Presidente, estava aqui anotando as considerações da advogada. Mas, na verdade, lá, vou ver aqui a ementa. Eu estou realmente afastando a justiça gratuita e estou mantendo, assim, nos seguintes termos do acórdão. Eu estou acolhendo a preliminar suscitada de ofício, não conhecendo da apelação dos autores quanto ao pedido de justiça gratuita, conhecer o recurso do demandado, rejeitando as prejudiciais de nulidade da sentença por eles suscitadas, no mérito, em consonância parcial com o Ministério Público, dá provimento ao apelo dos demandantes para revogar a justiça gratuita concedida à parte adversa e prover parcialmente do réu apenas para determinar que a pensão alimentícia seja paga de forma global aos 3 filhos das vítimas e até que o mais novo complete 24 anos, tudo nos termos do voto posto, que naturalmente será publicizado e as partes terão como ver o voto na sua totalidade. É assim que eu voto, senhor presidente. O julgamento fica proclamado à unanimidade nesses termos, doutora. Ouvinte. Ok. Retomando a ordem de julgamento. Bom dia. O número 10 é o agravo de instrumento 0800-367-56, Unimed, agravante e agravado João Vitor Fernandes da Silva, relatora desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? O número 10. Nenhum advogado para sustentar. 15 e 16. Quinze e 17. Tá. O 10, o recurso é provido por maioria. Vencida a relatora, redator para o acordo, eu. Número 11, agravo de instrumento 080-1270-91, Lauro Luiz do Vale e Francisco Everton Monteiro Dantas, relatora desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Sustentação oral por parte do agravante. Do agravante ou do agravado?
Agravante. Tem até 15 minutos, doutor. Agradeço, Excelência. Bom dia a todos, bom dia, desembargadores, novos colegas presentes. O caso em tela, entendo que é de fácil apreciação. Trata-se de uma ação inicial ingressada pelo agravado, em que o agravado denomina como ação de conhecimento e execução. Esta ação é referente a uma permuta de imóveis realizado entre as partes. O juízo de piso, analisando a inicial, sem ouvir a parte contrária, que somos nós agravantes, deferiu uma medida baseada no argumento inicial que houve um arrependimento da permuta. Este é a única alegação contida na inicial, contida nos autos, que fez o juiz determinar a desocupação do imóvel do meu cliente agravante. Compulsando os autos, com facilidade percebe que não há qualquer prova ou qualquer indício de prova desse suposto arrependimento, que levou com que o magistrado determinasse a desocupação do imóvel. É fácil constatar isso. A medida foi tomada inaudita até par, sem ouvir a parte adversa, que somos nós, e o caso é simples. Nós queremos a instrução processual no decorrer do processo, o rito adequado da ação, o juízo de piso adotou como um rito executivo, embora a própria inicial reconheça que trata-se de uma ação de conhecimento que necessita de dilação probatória. E o senso comum, todos nós sabemos que uma mudança de residência traz muito transtorno para as pessoas. E as partes estão residindo nos imóveis, cada parte dos respectivos imóveis, desde agosto de 2022. Então, esta liminar vai trazer ainda mais transtorno, porque vai fazer com que as partes retornem ao imóvel originário e o processo continue e, logicamente, a qualquer tempo pode ser revertida essa medida após a instrução processual. Então, o que a parte agravante quer nada mais é do que a suspensão para permanecer no imóvel e que a instrução seja feita e, logicamente, após a instrução, será bem analisada a medida, porque do modo que foi deferida, não foi oportunizado o contraditório, não foi oportunizado nada. E a decisão como feita, não há nenhuma base de prova que dê albergue à decisão. Então, o agravante requer a suspensão da liminar e é o que requer. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo. Decisão tomada à unanimidade. O número 12 é agravo do instrumento 080 24 65 48 NCC Empreendimentos Imobiliário Limitado ME Jacilma Recamier da Costa Câmara e outros. Relatora desembargadora Zeneide. Algum advogado para assentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado à unanimidade. Número 13, 15 e 17, retirados de mesa. Número 13, retirado de pauta. Número 15 e 17, retirado de mesa. Número 14. Senhor presidente, só pela ordem, o número 13 vai ser retirado também? A relatora comunicou que sim. Mas o 13, Vossa Excelência retirou de pauta. É um que o senhor levantou uma preliminar na sessão anterior, né? Eu tinha retirado 26, 31, 32 e agora 15 e 17. Bom, está constando aqui, vamos conferir então. O 13, na sessão passada, eu suscitei uma preliminar. Naquela sessão foi retirado de mesa. Eu quero saber se hoje está em mesa
ou retirado de pauta. Tirado de mesa, então. Ok. Então vamos para o 14. Daqui a pouco nós chegamos ao de Vossa Excelência, doutor Bruno. Tem mais de um, então. 14. Bom dia a todos. Agravo 080 7906 70. Unimed, Isso. Natal e Jaelma de Souza Anselmo, relatora, desembargadora Zeneide. Algum advogado para sentar neste processo? Sim, Excelência. Por qual das partes, agravante ou agravada? Pela Unimed Natal. Tem até 15 minutos. Pronto, primeiramente eu gostaria de saber se eu poderia sustentar em bloco, pois tem outros 2 agravos em pauta. Seria o de número de ordem 28 e 38. Pode sim. Perfeito. Pois bem, como foi dito, tratam-se de 3 agravos de instrumento, um deles interposto pela parte autora e os demais pela Unimed Natal, que versam acerca da necessidade, né, do custeio de cirurgias plásticas pós a realização de cirurgia bariátrica. Essas beneficiárias alegam que, em virtude do excesso de pele, seria necessário o custeio pelo plano de saúde de algumas cirurgias plásticas, dentre elas a lipoaspiração de tronco, a abdominoplastia, o enxerto de glúteo, o implante mamário, né, a prótese mamária de silicone, além de o custeio de sessões de cirurgia de drenagens linfáticas, meias antitrombose e cintas modeladoras. Primeiramente, após fazer esse resumo fático, é importante destacar que esse tema, na realidade, ele está afetado pela segunda sessão do STJ, no repetitivo número 1069, em que há, inclusive, a determinação de suspensão de todos os processos que versem acerca do tema, no acordo que foi publicado em outubro de 2020. Feitas essas considerações, se não bastasse, temos que as cirurgias plásticas elas devem ser custeadas quando trata-se de uma necessidade para órgão, membro ou região do corpo que tenha tido uma mutilação e esteja com a função afetada. Teriam os casos, por exemplo, de uma beneficiária que teve câncer mamário, precisou retirar a mama e assim seria necessário o custeio da prótese de silicone, o que não é o caso das beneficiárias. Ou estaria explícito nos laudos dos cirurgiões, né, dos médicos que a acompanham, e que, na realidade, esses laudos, que são feitos pelos mesmos médicos, mais parecem um orçamento do que um laudo efetivo. Elas juntam ainda laudos de psicólogos e psiquiatras que relatam que estariam em depressão e estaria no convívio social, esse excesso de pele, mas não seria, né, uma mutação que o plano de saúde a custear esses procedimentos. Então, a gente vê que o custeio desses procedimentos, eles, na verdade, rasgam a natureza privada do contrato e obrigam o plano de saúde a custear o que não foi pactuado. Por fim, é importante destacar ainda que, como foi dito, elas pleiteiam ainda cintas modeladoras, drenagens linfáticas e meias antitrombose. Doutora, só um instantinho, por favor. O voto da relatora é pelo não desprovimento do recurso, então é favorável, só um instantinho, a Unimed. Aliás, desembargadora, tem o comando aqui está desprovendo, mas o voto é o contrário, não? Então por isso que eu permiti, porque no sistema está registrado desprovido, mas o voto é pelo provimento, portanto suspendendo a decisão, doutora. Assim como nos demais agravos 28 e 38, que são de minha relatoria. Os 3 recursos são favoráveis à Unimed. Perfeito, obrigada e bom dia. Aí volta por... Dá para resolver, doutora. O 28 e o 38. Ok, então os 3 ficam julgados dessa forma, tá, doutora? Tá certo, obrigada e bom trabalho a todos. Obrigado. Bom, agora nós teremos o 16.
O 16 é o agravo do instrumento 081 19 97 46, via Varejo SA, coordenador de arrecadação e controle, e outros. Relatora, desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, senhor presidente. Tem a palavra por até 15 minutos. Bem, excelência. Um bom dia a todos. Trata-se, então, né, de um agravo de instrumento que foi interposto em face do indeferimento do pedido liminar em mandado de segurança. Mandado de segurança esse, excelências, que foi impetrado buscando afastar a incidência do ICMS antecipado naquelas situações em que o contribuinte ele adquire mercadoria fora do estado do território do Rio Grande do Norte. O que seria esse ICMS antecipado? Esse ICMS antecipado ele difere do ICMS-ST porque ele é aquele imposto que é devido pela própria contribuinte na saída do seu estabelecimento. Então, a legislação do Rio Grande do Norte, ela passou a prever a exigência do ICMS antecipado no momento da entrada no território do Rio Grande do Norte aos contribuintes, né? Então, aquilo que seria pago quando da saída do estabelecimento, ela passou a exigir quando da entrada no território. Acontece que a legislação da lei complementar e a própria lei, né, do Rio Grande do Norte, ela não traz previsão para que o antecipado ele possa ser exigido no momento da entrada no território. A única possibilidade na lei que traz a possibilidade de exigir o ICMS, o único fato gerador, né, que se trata da possibilidade de exigir o ICMS quando da entrada do território, nos casos de lubrificantes. Aliás, foi justamente esse ponto que levou, então, a excelentíssima senhora relatora, quando do recebimento do agravo de instrumento, dar ali o efeito ativo, dando ali, então, a liminar, justamente para garantir que o Estado, então, ele deixasse de exigir, né, via varejo, o recolhimento quando da entrada, porque não há base em lei que autorize o recolhimento neste momento. E essa decisão, ela tem suporte, inclusive, no tema em repercussão geral, 456, em que foi decidido justamente isso, em que os estados eles não podem exigir o ICMS antecipado sem que exista uma lei que permita e que haja previsão em relação ao fato gerador como entrada da mercadoria no estado. Né? As previsões que se tem, em regra, e inclusive no Rio Grande do Norte, é a entrada do estabelecimento, inclusive nos casos de substituição tributária, o que não é o caso. Né? E é bom que fique claro aqui que o contribuinte ele não está simplesmente se esquivando de recolher o imposto devido ao Estado. Né? No momento da entrada da mercadoria, o Estado, o contribuinte, então, né, ele não deixa com esse mandado de segurança e com essa liminar de recolher o imposto ao Estado do Rio Grande do Norte. Ele, de fato, ele recolhe. O que muda é o momento do recolhimento, né? A rigor, pela lei que é ilegal, né? Uma vez que a exigência ela se dá sem previsão, ela exige o recolhimento no momento da entrada no território, né? O que o contribuinte vem aqui afastar é esse momento e ele recolhe, então, no momento da saída. Então, veja que o provimento aqui liminar e o que se busca com a concessão da segurança não é se esquivar de recolhimento de imposto, mas sim apenas o momento do recolhimento. Então, o contribuinte, a operação ela vai continuar a ser tributada, ela só vai deixar de ser recolhida no momento da entrada no território, uma vez que não tem fundamento legal, como já tem decisões deste tribunal, inclusive desta Câmara e da primeira Câmara também, no sentido de afastar
conforme determinado pelo STF, também no tema de repercussão geral. Então, esse é um aspecto muito importante a ser ponderado, porque não há que se falar aqui, inclusive, em falta de recolhimento ou algum tipo de prejuízo ao erário, uma vez que o imposto e a operação ela continua sendo tributada, ela continua sendo devidamente recolhida, mas apenas no momento que é o fato gerador previsto, que é no momento da saída da mercadoria. Então, são essas, excelências, as considerações aqui, e para não maçá-los, em relação à necessidade de manutenção da decisão da ilustre relatora, no sentido de conceder a liminar, e então dando provimento, por fim, ao agravo. Essas são as minhas colocações, e fico à disposição, eventualmente, para algum esclarecimento de fato que entendam necessários. Agradeço. Mantém o voto, desembargadora. A probabilidade do direito e o perigo. Estou falando que... Sim? Falar. Eu estou falando que eu mantenho o voto, várias construções a respeito nesse sentido. E no final, eu digo que, com esses argumentos presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a iminência da cobrança do tributo pela autoridade impetrada, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do recolhimento do ICMS quando das operações de aquisição interestadual de mercadorias para revenda no mercado interno, fora das hipóteses legais prescritas taxativamente na lei estadual, determinando, enfim, ao Estado que se abstenha de exigir o tributo, de descredenciar a empresa, de apreender mercadorias ou de tomar qualquer outra medida coercitiva voltada para a cobrança do referido imposto. Portanto, eu mantenho o voto, senhor presidente. Meu voto é divergente. Eu coloquei as razões e os precedentes que temos desta corte. Estou a aguardar a confirmação do voto da desembargadora Lourdes. Excelência, eu alterei o meu voto, acompanhando a divergência, tendo em vista não verificar, até mesmo após a fala da nobre advogada, o perigo em mora. Eu fiz uma reanálise e alterei o meu voto, porque já vem sendo pago o imposto há bastante tempo. Tá. Então, com este voto, nós temos o recurso desprovido por maioria. Fico redator para o acórdão. Bom dia a todos, obrigada. Ok. Número 17, não está. Número 18. Agravo de instrumento 081 20 60 71. Banco Santander, Isabel Helena Maria e Silva Cavalcante Marinho, relatora desembargadora Zeneide. Algum advogado para apresentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 19. Apelação 0019-486-97, Ana Júlia Oliveira da Silva e outros. A relatora, a desembargadora Zeneide. Doutor, fala por qual das partes? Falo pelos particulares, Excelência. Ana Júlia, José Severino da Silva e também pelo escritório Rosado Santos Advogado, que é apelante também. Mas são duas apelações, uma apelação nossa e uma apelação do Estado. Então estamos como apelantes e apelados ao mesmo tempo. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo do exequente e pelo provimento
do recurso dos executados. Perfeito, Excelência. Atende a nossas expectativas. Gostaria, se pudesse dar o esclarecimento, se a fixação dos honorários pelo provimento do nosso acórdão está sendo com base no artigo 85, parágrafo 3º. Com base no 85, só vou verificar qual o parágrafo. Se é parágrafo 3º ou parágrafo 8º pela questão da equidade, essa é a preocupação nossa. Certo. Então é com base no parágrafo 3º. Perfeito. Então atende aos nossos... Tá, agora ela prefere que atualize os valores para, na fase de cumprimento, calcular-se aquelas diferenças alíquotas que são percentuais, alíquotas não, percentuais. Perfeito. Conforme perfeito, o valor faixas. apurado, Isso. aplicar aquela graduação em percentuais Isso. naquelas proporções definidas neste artigo. Perfeito, Excelência. Obrigado, bom dia. Ok, processo julgado, então, 19. Processo 20 já foi julgado, 21. Apelação 0800-441-86. Espólio de José Corsino Filho e outros e Banco do Brasil S.A. Relatora desembargadora Zeneide. Doutor, fala por qual das partes? Parte apelante, espólio de José Corsino Filho. Tem até 15 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, muito bom dia, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Muito bom dia aos servidores dessa justiça, aos colegas advogados aqui presentes. No dia de hoje venho a essa tribuna sustentar oralmente numa apelação civil em face de sentença proferida pela primeira vara civil da comarca de Nova Cruz, em sede de embargos monitórios. Na origem, uma ação monitória do Banco do Brasil em face do espólio do falecido e contratante aí de um empréstimo de uma cédula rural ignoratícia, e os embargos versam exclusivamente sobre a ausência, a inexistência de bens deixados pelo falecido. Competia então aos sucessores, nesse caso o espólio, comprovar a inexistência desses bens, de modo que é sabido e é até redundante dizer que o espólio responde nos limites da força da herança. Nesse caso, inexiste herança. Foi comprovado através do inventário negativo, que é o único meio que o espólio tem para fazer essa comprovação, e foi feito por escritura pública, né, na forma como determina a doutrina, juntada aos autos. Essa comprovação está lá efetiva, e sequer o Banco do Brasil impugnou o documento, que tem fé pública, né, um documento lavrado em cartório. Também não cuidou o Banco do Brasil, nesse caso, de indicar qualquer mínima prova ou indício de prova, resquício, de que poderia haver bens que foram transferidos na sucessão aptos à garantia dessa execução, aptos à garantia dessa cobrança, né? E daí, em que pese isso, a sentença de piso fala expressamente que, abre aspas, não é possível saber com segurança se o de cujos deixou ou não bens ou direito transmissíveis aos sucessores. Ora, que outra prova poderia haver para esses sucessores dizerem ao judiciário que não há herança a ser suportada? Por que é que eles têm de continuar a responder pela dívida se não há herança? Foi comprovado. O Banco do Brasil não impugnou, nem apresentou qualquer documento ou indício. Diga-se, tinha possibilidade de fazê-lo. Uma instituição forte, aonde o falecido tinha conta, então poderia até juntar o extrato bancário da data do falecimento, porque quando entrou com a ação, entrou contra o espólio, não entrou contra a pessoa física ainda viva, entrou quando já tinha morrido. Faleceu de Covid, lá em junho de 2020, início da pandemia, deixando essa família nessa situação. Somente em 2021 que essa ação foi ingressada,
já com a pessoa falecida. E aí, não tendo nenhum bem, hoje o espólio, esses sucessores, a viúva e os 2 filhos, respondendo a uma ação monitória, e os embargos monitórios foram rejeitados sob a alegação de que não há prova. Como fica a distribuição do ônus da prova nesse caso? Pergunto, quais provas poderiam o espólio ter produzido além desse inventário negativo? Juntaram as certidões negativas para poder fazer o inventário negativo, arcaram com o custo, que era desnecessário, se não fosse isso era desnecessário abrir qualquer inventário, porque não havia bens. Então, fica aqui o meu questionamento com relação a esse ponto específico. E aí vou além, desembargadora Zeneide. Vou além. Esse processo corre lá em Nova Cruz, o pessoal é de Lagoa d'Anta, né? Pessoa humilde de interior, gente humilde de interior. No interior é diferente da capital. No interior, responder processo, continuar com o processo na justiça, é algo que tira o sono daquela pessoa lá do interior. Não é como aqui na capital que o cidadão responde ao processo, deixa lá com o advogado e fica em banho-maria, como diz o dito popular, o jargão, né? Lá não, lá tira o sono. O pessoal fica... morreu e deixou um processo para a viúva responder. E aí ela adota as providências que estão ao alcance, desembargadora Lourdes, e simplesmente não aprova, transformo, né, converto a ação monitória, rejeito os embargos e constituo definitivo o título, e o banco pode executar, desde que prove que o bem é do espólio, porque não provou antes. Se nos embargos monitórios a parte pode arguir matéria de defesa e arguiu a matéria de defesa, por que é que o banco não provou? Por que é que o banco não se valeu da instrução probatória? Pelo contrário, apresentou a impugnação aos embargos monitórios de forma intempestiva, sem juntar qualquer prova, fazendo menção como se fosse uma apelação. Em que pese, repito, alaga a capacidade financeira do Banco do Brasil em constituir uma prova nesse sentido, ou um indício de prova que seja, qualquer coisa que infirmasse minimamente o inventário negativo que foi lavrado. Então, assim, Excelência, forte nessas razões, acredito que a nossa apelação merece provimento para rejeitar essa ação monitória, né, e dar provimento à apelação e aos embargos monitórios. E é assim que a gente vem aqui hoje fazendo esse apelo a Vossas Excelências nesse sentido. Agradeço a atenção de todos. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. 22. Apelação 0800-562-78. Rafael Cavalcante Fontes de Andrade e outros, e o Unimed Natal. Relatora, a desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 23. Esse aqui não tem ampliação do código, não? Neste é o primeiro momento. Apelação 082, 23, 44, 73. Liz Maria Dantas dos Santos e Unimed Natal. Relatora, desembargadora Zeneide. Senhor presidente, antes de iniciarmos os trabalhos referentes a essa apelação, eu gostaria de suscitar um pequeno detalhe. Nós estamos com uma outra apelação da sessão anterior que foi necessária ampliação de quórum. A minha primeira pergunta vai ser possível hoje essa ampliação? Não, a convocação não foi confirmada. Pronto. Esse processo 23, ele é exatamente a mesma temática deste outro da ampliação de quórum. Só que, como o senhor sabe, a depender da formação da votação, o resultado é um ou outro. Só que a relatora dos dois é a desembargadora Maria Zeneide. Portanto, buscando manter o mínimo de segurança jurídica que é de se esperar de um julgamento ou de uma mesma relatora, que não faz sentido eu ter dois processos tratando a mesma coisa e num está uma votação e no outro em razão da ausência do desembargador Vigílio. Eu peço encarecidamente a desembargadora que também retire de mesa
em razão dessas considerações, porque é a mesma situação. Se a relatora deferir, a presidência não tem nenhuma oposição. Tá? Então fica adiado para julgar na mesma sessão em que o outro, com ampliação de quórum. Então, desembargador, como o 40, que é o da ampliação de quórum, não será julgado hoje, confere? Confere. O 26, a desembargadora pediu vistas, e o 36, o resultado, pelo menos a priori, é irreversível. Eu me despeço da Câmara hoje. Tá bom? Muito obrigado. Ok. Adiado. 24, então. Esse 24, eu vou propor que julgamos em conjunto com 41, que são semelhantes os temas discutidos. Trata de IPTU do município em relação ao América, os dois. Um de relatoria, o primeiro, o 24, da relatoria de desembargadora Zeneide, e o 41 de relatoria de desembargadora Lourdes. Então, vamos ver se tem sustentação oral nos dois. Apelação 084, 57, 34, 77, município de Natal e América, relatora desembargadora Zeneide. E o 41, apelação 080, 74, 42, 86, América e município de Natal, discutindo IPTU, relatora desembargadora Lourdes. Algum advogado para fazer sustentação nesses dois processos? Nenhum advogado. Então, o que nós temos nos dois registrado aí minha divergência. No 24, eu coloquei que nós temos dois processos julgados, um de relatoria de desembargadora Zeneide, julgado em junho de 2020, e o outro de minha relatoria, julgado em julho de 2019, de modo diverso do voto proposto pela relatora. E aí minha divergência é baseada nesses dois precedentes, um deles de minha relatoria. Mas, se mantidas as divergências, os dois irão para julgamento com quórum ampliado. No processo da minha relatoria, eu mantenho, Excelência, o voto. Mantém? Mantenho tá, meu então voto. Vai para o ampliação. Examinei, inclusive, tá, então, a divergência. 24, 41. Então fica com ampliação de quórum para continuidade na sessão oportuna. O 25. Apelação 084, 91, 09, 81. Genário de Araújo Pereira, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Algum advogado para sustentar neste processo? Vossa Excelência vai sustentar? A tribuna, por favor. O voto da relatora pelo provimento do recurso. De acordo, doutor? Tá. Recurso provido à unanimidade. 26, adiado. 27. Agravo de instrumento 0800, 499, 16. Lucas Benjamin Freire e outros, e Sérgio de Souza Freire Júnior. Relator sou eu. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. André Franco. Bom dia.
Bom dia, doutor André. Tem a palavra por até 15 minutos. Perfeito, Excelência. Muito bom dia a todas e todos. Cumprimento o desembargador Ibanez, presidente desta segunda Câmara Civil, desembargadora Maria Zeneide, desembargadora Lourdes Azevedo, o representante do Ministério Público que está presente na sessão, colegas advogados e advogadas que estão aí presentes na sede do Tribunal de Justiça e aquelas que nos acompanham por meio virtual. O processo, este tema, né, essas partes... Vossa Excelência me ouve? Desculpa. Pode falar, doutor André. Quando a gente não lhe ouvir, a gente lhe avisa. Tá bom, Excelência. Porque estava muito silêncio aqui, eu estava estranhando. Então, essas partes já estão no judiciário há algum tempo debatendo uma questão muito delicada para todos eles. Os agravantes são crianças, né, com quase 3 delas trigêmeos, com quase 12 anos de idade, quase adolescentes, e um deles com quase 9 anos de idade, se já não tiver completado os 9 anos de idade. E esse agravo, especificamente, ele trata de uma questão muito pontual e eu vou tentar ser muito direto e objetivo, porque já tive a oportunidade de despachar pessoalmente com o desembargador relator, o senhor presidente, com a desembargadora Lourdes Azevedo, com a desembargadora Maria Zeneide. Eu não tive a oportunidade de tratar esse processo porque a composição do quórum original seria com o desembargador Vigílio Macedo, então não tive a oportunidade de tratar diretamente com a desembargadora Zeneide, e esse vai ser o momento de tentar transmitir a ela as questões objetivas deste processo. Então, é um agravo de instrumento, como muito bem relatado, e este agravo de instrumento, ele debate duas decisões conjuntas, né, proferidas uma após a outra em sequência, poucos dias após, que estabeleceram multas processuais por suposto descumprimento de decisão judicial e por, enfim, essa é a tônica das multas processuais que foram fixadas à mãe dessas crianças que são os agravantes, certo? Por ocasião da decisão, o juízo de piso estabeleceu e entendeu que a genitora das crianças havia descumprido, como já disse, uma decisão judicial, e serei bem objetivo em relação a que decisão é essa. Esse processo, na origem, é uma ação de suprimento de autorização de viagem, de mudança de domicílio dentro do território nacional, em razão de mudança profissional da genitora das crianças. No ano de 2021, mais precisamente em janeiro de 2021, ela intentou essa ação, a mãe intentou essa ação porque precisou, por questões profissionais, mudar de Mossoró para uma outra cidade no estado do Maranhão, inicialmente, em razão de emprego assumido junto à empresa Vale S.A., na condição de médica do trabalho. E não levou os filhos, a guarda era compartilhada, o referencial de residência era o seu, não levou os filhos, preferiu demandar judicialmente nesse sentido. 18 meses depois dessa ação iniciada, 18 meses depois dessa ação iniciada, o juízo de primeiro grau deferiu esse pedido liminar. Então, as crianças passaram 18 meses distantes da mãe, havendo apenas em período de férias. 18 meses depois, tiveram a oportunidade, mais precisamente em maio do ano passado, maio de 2022, de irem morar com a mãe. Essa decisão foi tomada com base em estudo psicossocial realizado por perito judicial. Nesse estudo psicológico muito bem elaborado, inclusive questionado pela parte adversa, mas ratificado pelo juízo, pelo Ministério Público e pelo juízo,
A psicóloga juiz dizia o seguinte: essas crianças precisam, para ontem, dizia, claro, estou falando em termos gerais, para ontem irem morar com a mãe. Elas estão em sofrimento emocional. Elas estão estão sofrendo danos psicológicos. Quanto mais tempo elas passarem distantes da mãe, elas aumentarão, estenderão esse dano. Isso não foi nenhum psicólogo particular. Isso foi um psicólogo do juízo, uma perícia judicial. Feito esse estudo, o juiz de pronto deferiu na liminar e determinou que as crianças fossem. Na decisão, e aí o primeiro descumprimento que é alegado, que é imputado à mãe é esse: descumpriu a decisão que mandou as crianças irem. Ora, a decisão é o seguinte: acata os requerimentos do Ministério Público, né? No outro parágrafo, defira o pedido de tutela de urgência de forma parcial, intime-se a mãe, né, no caso a representante das crianças, para em 5 dias prestar os seguintes esclarecimentos. Ela fala lá 3 esclarecimentos: dizer onde as crianças vão estudar, como se dará a transferência entre escolas e qual o endereço para onde as crianças irão. Antes das crianças irem, e dentro do prazo ofertado, a mãe peticionou informando essas 3 questões. Ato contínuo, o semestre já se encerrava na cidade de Mossoró e já iniciaria na cidade a época de Açailândia, no Maranhão. A mãe prestou esclarecimentos e as crianças se mudaram. E aí o pai alegou que houve um descumprimento, porque teria primeiro que ter regulamentado a convivência lá em Açailândia para que as crianças pudessem ir. E o juízo, mesmo não tendo condicionado a decisão a essa circunstância, penalizou a mãe, que esperou 18 meses para ter os filhos consigo novamente, e quando fez a mudança das crianças, após atender expressamente o que estabelece a decisão, porque a decisão, no momento, disse diferente, ela acolhe os requerimentos do Ministério Público, e no final disse o seguinte: esclareça a mãe, conforme solicitado pelo Ministério Público, os 3 itens que acabei de passar para Vossa Excelência. Em nenhum deles condicionava, só vá depois que houver regulamentação de convivência. Não existia isso, até porque regulamentar a convivência pode ser feito pelo juízo, como de fato fez depois. E o pai vem convivendo com os filhos conforme o juiz regulamentou. Eles não precisavam esperar aqui, aumentando o sofrimento emocional, para depois irem para, se sabe quando, para a cidade onde a mãe morava. Essa é a primeira multa absolutamente descabida. Porque não há descumprimento de decisão. Basta que Vossa Excelências percebam e vejam a decisão, que é uma decisão curta, uma decisão de meia lauda, que deferiu essa tutela antecipada, e em nenhum momento ela condiciona, repito, Excelências, que as crianças só podem ir depois que a convivência for regulamentada. Não fazia sentido deferir uma tutela depois de 18 meses, com base no estudo social do juízo, que dizia que as crianças estavam em sofrimento emocional, somente condicionando a depois de regulamentação de convivência, que foi depois regulamentada, sem nenhum problema. A segunda multa aplicada à mãe, ela se refere a um suposto segundo descumprimento referente à convivência dos filhos. O juízo, como eu disse, fixou a convivência. Na decisão, depois deferiu a tutela, depois de uma outra decisão, ele regulamentou a convivência. E dentro dos modelos de convivência estava conviver nas férias, os filhos conviverem nas férias com o pai. As crianças tinham acabado de ir em maio e a convivência já ocorreria metade das férias em junho, precisamente, daquele ano. Junho e julho daquele ano, 2022. As crianças tinham acabado de chegar. A decisão que fixou a convivência é o seguinte: é importante atentar que essa convivência deve ser retomada, porque é importante dizer que as crianças estavam esse período todo sem conviver com o pai. Por que estavam sem conviver com o pai? Me perguntam Vossa Excelência. O estudo psicológico do juízo explica. O pai estava praticando, diz a psicóloga do juízo, que existiam indícios de autoalienação parental, que, trocando em miúdos, sintetizando o que seria autoalienação ou alienação autoinfligida, é o pai que se vitimiza e culpa os filhos por não estarem querendo conviver com ele. Ao invés de se colocar na posição de adulto,
ele se coloca na posição de criança e coloca as crianças como posição de adulto, como responsáveis pela não convivência. Essa é a autoalienação parental, que foi detectada com muita precisão pela psicóloga do juízo, excelências. E isso era a justificativa para que as crianças não quiserem estar, terem tido convivência com o pai naquele intervalo de 18 meses, enquanto a mãe estava fora e eles estavam lá na companhia da avó materna em Mossoró. Eles já não tinham convivência com o pai. Já não tinham convivência. Mas o juiz determinou que a convivência ocorresse de imediato. Acabaram de voltar para irem para a cidade da mãe, mas já deveriam voltar logo para conviver com o pai. A mãe disse: o que é que eu faço? Eu disse: vá para Mossoró. Ela pegou o carro, a excelência saiu de lá, ela já estava nesse momento em outra cidade, tudo isso devidamente informado nos autos. Canaã dos Carajás, no Pará. Elas saíram de lá de carro, andaram vários e vários quilômetros. Certamente aí mais de 1.500, 1.800 quilômetros. Vieram de carro para Mossoró. E estavam as crianças em Mossoró, mas as crianças não quiseram contato com o pai. E a mãe fez uma avaliação psicológica particular, muito preocupada, de modo a justificar o fato das crianças não quererem ir. Muito embora já tivesse claro no estudo psicológico o porquê. E o próprio juiz de primeiro grau, quando fixou a convivência, é bom que saliente, diz o seguinte: a retomada da convivência tem que se dar de forma gradual, observadas as constatações do laudo. Se é gradual, como impedir, como impelir a mãe, como penalizá-la pelo fato das crianças estarem em Mossoró, terem vindo do Pará para Mossoró de carro, e não quererem ter acesso ao pai naquele momento. No final do ano, excelência, elas já conviveram com o pai. Bem ou mal, conviveram com o pai. Mas em julho, elas não conviveram com o pai, mas estavam em Mossoró. E o pai e a mãe foi penalizada pelo juízo, dizendo que ela estava descumprindo decisão judicial. E ela, como eu disse, salvaguardou, juntou a avaliação psicológica particular, onde a avaliação reiterava os termos da avaliação da perita judicial, dizendo que as crianças estavam em sofrimento emocional, que impor a elas aquela convivência a fórceps, sumária, sem uma graduação, sem uma readaptação, seria sofrimento emocional. Então, são essas duas decisões que a mãe está, na nossa avaliação, com toda a vênia, injustamente, sendo impelida a pagar multa para o pai, como se ela estivesse criando embaraço à convivência, como se ela estivesse alienando, quando, na verdade, o único alienador de tudo isso está constatado por perícia judicial, indiciariamente falando, não quero aqui fazer juízo de valor definitivo, até porque o processo segue ainda lá na origem, é o genitor. E a mãe está aqui sendo penalizada. Então, esse agravo ataca essas multas absolutamente descabidas, excelência, por esses fatos pontuais. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e esperamos aqui o provimento desse recurso, né, a sensibilização de Vossas Excelências para que possam entender esse contexto e prover esse recurso para afastar essas duas multas dessa mãe que não criou nenhum embaraço à convivência com o pai, nem tampouco descumpriu decisão judicial. Muitíssimo obrigado pela atenção de sempre. Presidente, eu estou pedindo vista desse processo, o 27. 27. Processo com vista à desembargadora Zeneide, mas meu voto é pelo desprovimento do agravo. Vista para a desembargadora Zeneide. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Ok. 29. Agravo do instrumento 080 25 82 05. RITs próprias de investimentos imobiliários, e outros. LAF Incorporações Imobiliária e Construção Limitada e outros. Sou relator. Não. O meu voto é pelo provimento do agravo. De acordo? De acordo, excelência. Vou dispensar e agradecer a oportunidade. Obrigado, doutor. Recurso provido à unanimidade. Presidente, uma dúvida minha. Esses processos que eu estou votando hoje de Vossa Excelência e os que eu pedi vistas serão levados na próxima presencial, é isso? Ou
Eu fiquei em dúvida aqui como é que... Porque na próxima deverá estar desembargador Vigílio. Né? Então, esses aqui eu voto sempre. Esses aqui eu vou votar. Certo. E vou trazer na terça, é isso? Na presencial? Não, na terça presencial. Na terça presencial. Então todos. Tá bom. Dia Obrigada. 25. Como se pediu vista, aí vai para a sessão presencial, porque o advogado iria fazer a sustentação, mas pediu vista e deixou para fazer depois. Tá. Perfeito. Ótimo. O 30 é a apelação 0011-427-08. Nossa Refrigerantes S.A., Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Saúde Pública, Estado do Rio Grande do Norte. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Sim. Fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Eu falo pela parte apelante, Nossa Refrigerantes S.A. Tem até 15 minutos, doutora. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Marcela Tereza Martins, OAB 33449. Essa apelação à Nossa Refrigerantes, como se sabe, ela é uma distribuidora de refrigerantes, água e cerveja. E a temática que nos traz hoje aqui, essa apelação, a gente discute o crédito de ICMS sobre as operações de aquisição de combustível. Quais combustível? O óleo diesel, né, empregado nos caminhões, e também o gás natural, que ela utiliza nas máquinas empilhadeiras para o transporte e manuseio interno das mercadorias. E a nossa, ela ainda em 2002, ela numa salvaguarda, numa explicitação do seu direito constitucional ao crédito, ela obteve junto ao CAT o parecer 2461 em 2002. E esse parecer, né, como não poderia ser diferente pela sua própria natureza, uma natureza interpretativa, né, lhe explicitou o direito a se creditar desse combustível, do crédito de ICMS sobre esses combustíveis e óleos. E, em seguida, em 2003, sobreveio o decreto 16.683 e revogou os regimes especiais. E terminou que, erroneamente, equivocadamente, concebeu-se que a nossa estava no exercício de um direito por conta de um regime especial, o que não é o caso. Na verdade, esse parecer, como eu estava dizendo, ele tem uma natureza meramente interpretativa, jamais poderia constituir um novo direito para a nossa, e em momento algum esse parecer, ele se referiu a qualquer dos dispositivos do regulamento do ICMS do Rio Grande do Norte, né, típicos e próprios dos regimes especiais, para lhe conceder quaisquer direitos. Estou sendo bem ouvida, só para confirmar? Sim, doutora, tá. Estamos ouvindo perfeitamente. Ok. Então, o cerne da apelação é justamente porque não somente o auto de infração que glosou esses créditos da nossa, como a própria sentença discutida, se firmou na possibilidade de que teria esse decreto de revogar o parecer. E apontamos duas impossibilidades. Primeiro, que, como eu havia dito, não foi o parecer que constituiu qualquer direito para a nossa, mas sim o próprio direito constitucional da não cumulatividade e o fato desse combustível ser um insumo. Porque sem o escoamento da produção, a nossa, né, um grande volume como é a Coca, distribuidora de refrigerantes e águas e cervejas, não poderia ter todo o seu ciclo produtivo completo, porque ela precisa escoar essa produção. Então, havia essa impossibilidade, porque não foi o parecer, ele não poderia ter sido revogado pelo decreto, porque o decreto revoga expressamente os pareceres baseados, que criaram regimes especiais, o que não foi o caso da nossa, e esse parecer só poderia ser revogado por meio de um novo parecer. Por quê? Porque o parecer anterior firmou toda uma interpretação jurídica dos dispositivos legais e somente o outro parecer poderia expressamente e especificamente revogar esse parecer anterior. Já em sede de apelação, é interessante a gente repisar nessa ocasião também alguns
pedaços, assim, alguns trechos de um laudo pericial que foi feito, que esse crédito de ICMS, sim, ele foi compensado devidamente na escrita, ou seja, ele integra o preço dos produtos comercializados pela nossa, e esse preço desse transporte, ele integra o preço e por isso ele segue toda uma sistemática de tributação aplicada à própria mercadoria. Então, isso foi constatado pelo perito, não há dúvida, isso está nos autos, e de que a nossa, naquela exata medida em que realizou suas operações e que aplicou a tributação devida, se creditou sobre o combustível. Se é também interessante, por conta do desenvolvimento do próprio direito de concepção jurídica, a gente trazer também à tona uma própria interpretação dada ao conceito de essencialidade e relevância que foi emprestada pelo STF ao PIS e à COFINS, mas que nesse momento aqui, para a nossa discussão é de extrema relevância, para que não reste dúvida de que o transporte e escoamento dessa produção para a nossa, ela é sim parte do seu processo produtivo. Né? Então, não se poderia afastar uma visão desses combustíveis como essenciais e fundamentais e relevantes, sem o que não haveria a concretização mesmo do seu objeto social, que é a distribuição de águas, chopes e refrigerantes. Feitas essas considerações, né, devo, obviamente, destacar os fundamentos legais que norteiam a discussão, o princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º, da Constituição Federal, aliado aos demais dispositivos próprios do regulamento interno do ICMS no Rio Grande do Norte, tais como o artigo 109, inciso 1, a linha D. Portanto, feitas essas considerações e certos de que haverá realmente uma reforma da sentença guerreada, né, por conta empregou um raciocínio estranho à discussão da lide, pede-se, ao final, a reforma da sentença com o provimento da apelação nos termos em que foi colocado, tendo sido reduzida a multa, mas ainda assim se revela exorbitante, pugna-se também pela redução da multa, caso venha a subsistir o que se cogita eventualmente. Eu agradeço o espaço e me coloco à disposição dos senhores para eventuais dúvidas. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. 31, 32, pedidos de vista. 33. Apelação 081, 93, 29, 67. Estado do Rio Grande do Norte. Peruíbe, Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Limitada. Sou o relator. A doutora pretende fazer sustentação oral pela parte apelante. Apelada, Peruíbe. Peruíbe. O apelo é do Estado aqui. E meu voto é pelo desprovimento do apelo do Estado. De acordo? De acordo. Muito obrigada, Excelência. Ok, doutora Luísa. 34. Apelação 085, 61, 95, 40. Maria Zuma Rodrigues Barreto e BBC A 2020, Gestão em Saúde Limitada e outros. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 35. Apelação 086, 72, 39, 22. Bradesco Saúde S.A., Marcelo Chianca. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Renato Dumareschi falando pelo apelado Marcelo Chianca. Apelado? Sim. Meu voto é pelo desprovimento do apelo da Bradesco Saúde. De acordo, doutor Marcelo? De acordo, muito obrigado. Nesse caso, eu quero só dar uns parabéns ao Tribunal de Justiça, à Justiça, né, do Rio Grande do Norte, pela celeridade desse processo. Em menos de um ano a gente teve o primeiro grau, o segundo grau julgados. E quero deixar também meu abraço ao professor Fernando Vasconcelos, né, que foi um professor de processo penal. Um abraço a todos. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, doutor Renato. Processo 36.
agravo do instrumento 0800 779 84, Unimed Natal, Tomás Moreira Duarte. Esse é o 36. O 36 tinha alguma anotação de retirada? Não, né? Era doutor Bruno. Aí ele disse que esse resultado já estava... Foi. Então, como não tem advogado, falta um voto depois da desembargadora Zeneide analisa, tá certo? Há impedimento, então pede-se o voto de um terceiro jogador convocado. Ok, 37 é agravo 080 18 37 59. Aciona Wind Power Brasil, Comércio e Indústria de Equipamentos Eólicos Limitada, Hits Property Investimentos Imobiliário Pirelli. Relatora desembargadora Lutz. Falo pelo agravado. Excelência, eu, Tarek Castilho, agora telepresencialmente para sustentar em nome da Aciona Wind Power, a agravante. Então, Vossa Excelência iniciará a fala pela parte agravante, doutor. Tem até 15 minutos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a desembargadora relatora Lourdes de Azevedo e os demais desembargadores, na pessoa do desembargador presidente dessa turma julgadora. Gostaria também de cumprimentar o membro do Ministério Público, bem como meus colegas advogados que assistem aí presencial e telepresencialmente essa sessão. Bom, eu venho falar diante dos senhores, ainda que telepresencialmente, a respeito de um agravo de instrumento que foi interposto pela Aciona contra uma decisão que julgou extinta uma ação cominatória movida por auto em face da RITS com base na falta de cumprimento de um contrato de cessão de cotas sociais da empresa Coat, mas ao mesmo tempo considerou adequado o processamento e o julgamento de uma ação indenizatória movida pela RITS em face da Aciona com base no pedido de indenização por investimentos realizados com base nesse mesmo contrato. Embora a questão seja, do ponto de vista factual simples, eu acredito que merece uma certa atenção a respeito do direito que se aplica ou se deve aplicar essa decisão. Vejam só, excelências, a Aciona foi contratada pelo consórcio Voltalia para a construção do parque eólico colocado na região de Areia Branca. Mas a Aciona, embora tenha sido contratada para construir e entregar em operação e operar esse parque de energia eólica, ela não realiza a obra do começo ao fim, nem é a única responsável pela realização de todas as partes dessa obra. Ela, na verdade, e localmente, pelo tamanho das peças e dos componentes, ela contrata empresas para a construção das peças de concreto que, montadas, constroem as torres onde se colocarão as turbinas. Bom, e ela contratou a Coat. A Coat tinha dois sócios, Churaldo Tinoco e um espanhol chamado Joaquim Abelão. A Coat foi contratada para fazer a construção de duas coisas. A primeira foi contratada para a construção de uma usina de construção de peças de concreto e também foi contratada para operar essa usina, construir e entregar as peças de concreto que montariam essas torres no parque eólico que estava sendo construído pela Aciona. A Coat, entretanto, começou a apresentar uma série de dificuldades. Ela não conseguia fazer pagamentos diretos a seus funcionários, passou por uma série de greves, não conseguia fazer aquisição de concreto, nem executar as obras adequadamente. Tanto é que, ainda em 2015, foi demandada judicialmente pela Aciona aqui em São Paulo. Tá?
Também em 2015, em 2014, para tentar concluir essas obras, Aldo e Joaquim começaram a buscar outros investidores para capitalizarem a Coat e ela se tornar eventualmente capaz de cumprir o contrato que firmou com a Acciona. Decidiram então que eles venderiam a parte do seu capital social e decidiu-se que Aldo venderia esse capital social para a RITS. A RITS, então, adquiriria as cotas sociais da Coat, que eram de titularidade de Aldo, e faria aportes, investimentos importantes na Coat para que ela se tornasse capaz de executar essas obras que tinha firmado com a Acciona. Tá? E a RITS, de fato, fez importantes investimentos no capital da Coat e indicou administradores para a empresa. Mas, e aí é uma questão de mérito que eu não pretendo discutir, porque esse agravo trata de uma questão de competência, Aldo e RITS se desentenderam e a RITS, de fato, nunca ingressou contratualmente na Coat. Por força disso, Aldo propôs uma demanda condenatória em face da RITS para que fosse ela condenada a, de fato, assumir a administração formalmente perante a junta comercial local da Coat e, de fato, pagar pelas cotas dele que adquiriu. Tá? Essa demanda proposta foi contestada pela RITS com base em principalmente duas questões. A primeira, que existiria uma cláusula arbitral, portanto, o judiciário seria incompetente para dizer sobre cumprimento ou não do contrato em questão. E a segunda, que alegava que não poderia ser demandada a cumprir essas obrigações, porque esse contrato estaria sujeito a uma condição suspensiva, que seria a da Acciona continuar contratando a Coat para realizar outros projetos em parceria. Bom, isso em 2015. Mas no ano seguinte, a RITS veio propor uma demanda indenizatória em face da Acciona, cobrando da Acciona a restituição dos valores que ela investiu com base naquele contrato que firmou lá atrás com Aldo e com Joaquim Abellan. Bom, mas se a Acciona não era parte contratante, como é que ela era demandada? Segundo a RITS, ela seria demandada ou deveria fazer esse ressarcimento porque ela passou a ser a sucessora da Coat. Bom, essas questões estavam sendo inicialmente discutidas em dois processos independentes, aquele movido por Aldo em face da RITS e que corria em Natal, e o outro que foi deslocado para o Judiciário de São Paulo, que era proposto pela RITS em face da Acciona. O Judiciário de São Paulo, em questão depois tornada preclusa pelo Tribunal de Justiça, considerou que existiria uma conexão, e uma conexão de tamanha importância que não poderia admitir um julgamento separado dessas duas demandas. Por quê? Porque sendo supostamente a Acciona sucessora da Coat, ela só poderia ser demandada a cumprir as obrigações que fossem devidas pela Coat. E sendo esse contrato discutido perante as partes contratantes em Natal, não se poderia admitir que esse contrato, por exemplo, fosse considerado descumprido ou cumprido em Natal, mas ao mesmo tempo não fosse perante a Acciona e a RITS para que ela cumprisse as obrigações que dele derivassem e que fossem da Coat. Tá? Por força disso, o Judiciário de São Paulo enviou essa demanda para ser julgada em conexão com a demanda de Aldo, e de fato foi. Entretanto, e aí a decisão agravada contra ela que nós nos insurgimos, o juízo de Natal, o juízo de piso, ele tomou a seguinte decisão. Bom, como existe nesse contrato uma cláusula de arbitragem que foi prudentemente alegada em contestação pela RITS, o judiciário seria incompetente para dizer sobre cumprimento, descumprimento, validade e a existência de condição suspensiva nesse contrato de cessão de cotas firmado entre Aldo e a RITS. Entretanto, considerou-se competente para processar e julgar a demanda indenizatória que a RITS propôs em face da Acciona, cobrando justamente a Acciona, na qualidade de suposta sucessora da Coat, a restituir os valores que teriam sido pagos com base nesse contrato que firmou com Aldo.
Ou seja, nós temos uma situação bizarra em que uma questão de mérito numa ação, ela não pode ser conhecida por incompetência. Mas essa mesma questão, enquanto prejudicial de mérito numa ação indenizatória, pode ser conhecida e pode ser resolvida pelo Judiciário de Natal. Isso seria impossível, não se pode admitir que perante a Acciona esse contrato seja considerado válido e existam obrigações da Coat para serem cumpridas perante a RITS. Mas, ao mesmo tempo, se concluir a incompetência absoluta do Judiciário, que deve aguardar uma decisão de arbitragem a respeito da validade ou não desse contrato e, mais que isso, se a RITS cumpriu adequadamente esse contrato ou não e, portanto, teria obrigações ou deveres a serem exigidos, tá? Então, nossa insurgência, basicamente, é que não se questiona que existe uma cláusula arbitral e que, portanto, o judiciário não possa dizer sobre esses contratos. Mas sim que, se não pode fazê-lo entre Aldo e RITS, que são os contratantes, jamais poderá fazê-lo entre RITS e Acciona, cobrada como se fosse a Coat, por ser alegadamente sua sucessora. Então, o resultado que se espera, e é isso que nós vimos demandar por meio desse agravo, é que as duas demandas tenham a mesma destinação. Vale dizer, sejam extintas, se reconhecendo a incompetência do judiciário para o processamento dessas demandas, porque uma questão preliminar de mérito não pode ser por ele avaliada, qual seja validade ou invalidade, cumprimento ou não de um contrato firmado de cessão de cotas entre a Aldo e a RITS, porque lá tem uma cláusula arbitral lançada. É o que eu gostaria de pedir e aqui encerro minha sustentação. Obrigado, doutor. Doutor André. Primeiramente, bom dia, senhor presidente. Agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui nessa tribuna. Desembargadora Lourdes Azevedo, relatora do agravo instrumento em julgamento. A desembargadora Zeneide, que compõe o quórum. Serventuários da Justiça, colegas advogados e advogadas, bom dia. Excelências, para não estender muito, vou me aproveitar aqui da contextualização que o colega advogado já apresentou relativa ao mérito do recurso e para colocar a questão de forma mais objetiva, que a discussão, de fato, ela gira em torno de uma decisão que foi proferida pela 13ª Vara Civil de Natal, em que em dois processos que tramitavam de forma conjunta, houve a extinção de um processo, que seria o processo em que Aldo teria ajuizado uma ação de obrigação de fazer com a pretensão de obrigar a RITS a dar continuidade ao contrato, porque em tese estaria alegando um descumprimento deste contrato de cessão de cotas, né? E a consequência dele que seria a assunção da participação societária que teria sido prometida por Aldo, e a decisão também que foi proferida na ação indenizatória que a RITS propôs contra a Acciona, hora agravante. De fato, excelências, o trâmite que foi relatado na fala do colega, não tenho aqui o que questionar, porque de fato, realmente, o processo tramitou desta forma. Ele se iniciou numa parte que diz respeito à ação da RITS, em uma ação proposta em Natal. Houve, num primeiro momento, uma decisão por parte do juízo de Natal, remetendo à comarca de São Paulo, porque entendeu que haveria uma questão de competência territorial e que o processo deveria ser processado na jurisdição de São Paulo, né? E aí depois o processo retornou porque o juízo de São Paulo entendeu que deveriam tramitar conjuntamente, porque em tese haveria um potencial de uma decisão proferida em cada um dos processos conflitar com a decisão proferida nos outros. Então haveria uma necessidade de reunir esses processos para julgamento em conjunto. Mas aqui, excelências, eu coloco a minha divergência em relação à fala do colega, porque existe a discussão em parte do mérito da questão relativa à alegada sucessão que haveria entre as partes ocupadas por Aldo, na contratação entre RITS e Aldo e Acciona.
Só que aqui, Excelência, eu gostaria de esclarecer que um ponto fundamental para se entender o mérito deste agravo e o caráter correto da decisão da juíza de primeiro grau é que a ação proposta pela RITS, ela tem uma natureza indenizatória e ela se baseia na alegação de vários atos ilícitos praticados pela Coat, pela Acciona, em relação a um negócio jurídico que existia entre Coat, na verdade os sócios da Coat, e a RITS. De fato, pode haver essa discussão que será muito provavelmente discutida no mérito da questão. Mas não há como esquecer e não atentar para o ponto de que a questão é de responsabilidade civil, inclusive de natureza, com o devido respeito ao entendimento diverso, de natureza extracontratual, porque justamente há uma discussão relativa a diversos comportamentos contraditórios que a Acciona adotou durante a negociação que existia entre RITS e os sócios da Coat, que geraram comportamentos díspares entre o que se anunciava pretender e o que de fato foi feito pela Acciona. Então, assim, a discussão em si, que é abordada entre RITS e Acciona, é uma discussão de natureza de responsabilidade civil extracontratual que não tem nenhuma relação com o contrato de cessão que foi assinado entre RITS e o sócio Aldo da Coat. Então, se considerarmos essa percepção da questão, não há nenhum equívoco por parte da decisão do juízo de primeiro grau. Por quê? E aí eu repito, houve uma audiência de saneamento em que as partes fizeram manifestações, réplicas e enfim, que demorou um certo tempo e que inclusive contribuiu para que o juízo decidisse a questão, é que em relação à demanda que o sócio da Coat propôs em face da RITS, de fato existe uma cláusula compromissória e não seria aplicável a exceção prevista na lei de arbitragem em relação à questão da urgência. Então, pela falta da urgência em si, não haveria como o juízo estatal processar e julgar essa demanda. Mas em relação à demanda que a RITS propôs em face da Acciona, não existe nenhum pacto, nenhum negócio jurídico, contrato, instrumento, memorando, o que quer que seja, por meio do qual a RITS e a Acciona tenham concordado em submeter eventuais litígios à jurisdição arbitral. Então, ao mesmo tempo que o colega fala que seria bizarra a decisão da juíza em cindir processos de tal natureza, eu considero bizarro submeter a RITS a uma arbitragem com a qual ela nunca concordou, com a qual ela não aceitou de forma voluntária e espontânea, que é o que se prevê na legislação hoje que regulamenta o Instituto da Arbitragem. Então, Excelências, pretender o que a Acciona pretendeu com este recurso seria, em tese, não só invadir a competência que, de certa forma, é absoluta da jurisdição estatal para processar e julgar essa demanda, mas seria impor uma cláusula de arbitragem contra uma parte que não concordou e não aceitou adotar esse tipo de mecanismo de solução do litígio existente. E aí, Excelência, já finalizando a minha fala, é importante ressaltar que a decisão do juízo de primeiro grau, ela, além de ter corretamente dividido, separado as competências relativas às duas controvérsias discutidas, ela determinou a suspensão deste processo, com base no artigo 313 do CPC, em que há previsão específica da possibilidade de suspender uma demanda quando há um potencial de influenciar o resultado dessa demanda por outro processo. Então, o juízo ele extinguiu corretamente a ação que era afetada por cláusula arbitral e, ao mesmo tempo, suspendeu o processo que poderia depender desse resultado em razão de se tratar de duas jurisdições de caráter absoluto, que não poderiam ser imiscuídas ou uma invadir na outra, e determinou a suspensão até que essa demanda, que poderia eventualmente influenciar no julgamento da demanda existente entre RITS e Acciona, tivesse o seu desfecho natural, o julgamento após a instauração na jurisdição arbitral. Então, Excelências, não vejo aqui nenhum motivo para se visualizar, identificar qualquer equívoco na decisão
adotada pelo juízo de primeiro grau, até porque é importante ressaltar que o próprio Código de Processo Civil estabelece que a reunião dos processos ela só é admitida quando os processos estão na mesma fase e quando há conveniência para que isso aconteça. Se de fato não há mais conveniência e até mesmo possibilidade de existir essa reunião desses dois processos, o caminho natural é que seja feita a divisão dessa competência para os juízos competentes, mas que os juízes observem a necessidade de não haver decisões conflitantes, conforme foi feito mediante a suspensão da decisão proferida. Então, excelências, aqui já encerrando a minha fala e agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade, o pedido é que seja mantida a decisão do juízo de primeiro grau para que não haja uma invasão indevida de competência da jurisdição arbitral sobre uma matéria que naturalmente deveria ser resolvida na jurisdição estatal, ou que, na pior das hipóteses, seria praticamente impor a vontade da cláusula de arbitral a uma parte que não concordou e não firmou essa cláusula. Então, excelência, o pedido é para manutenção da decisão e eu fico aqui no aguardo do julgamento. O voto da relatora é pelo desprovimento do agravo. Decisão à unanimidade. 39. Gostaria de agradecer a atenção e desejar a todos um bom trabalho. Obrigado para Vossa Excelência também, doutor. Agravo do instrumento 081, 10, 85, 83. Copomi Construções Civis, Assessoria Imobiliária Limitada e Residencial Hortêncios. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 42. Apelação 080, 74, 42, 86. América... Desculpa, é 42. Estou olhando 41, 42. Apelação 080, 75, 48, 43. Total Incorporações Eireli e Maria da Conceição Coringa dos Santos. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 43. Apelação 082, 08, 16, 04. Manaria Empreendimentos Turísticos do Nordeste Limitada, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, sim, excelência. COSERN. Fala pela COSERN. Tem até 15 minutos, doutora. Certo. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Ilustríssima desembargadora relatora, doutora Lourdes de Azevedo e demais desembargadores e autoridades presentes, advogados, colegas, bom dia. Bom, trata-se de uma apelação cível que foi interposta pela COSERN contra uma sentença de procedência proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal. Resumidamente, o processo se trata de uma ação indenizatória ajuizada em desfavor da COSERN em razão de um suposto dano elétrico ocasionado no interior do imóvel do apelado, Manari. A COSERN, no decorrer dos autos, apresentou sua defesa, demonstrou a ausência de responsabilidade em razão da queda de energia ter ocorrido por falha do transformador da própria unidade consumidora da apelada, bem como no próprio laudo apresentado pela apelada, foi constatado que a queda se deu em razão de raios e eventos da natureza ocorridos no dia dessa queda de energia. Bom, e diante dessa informação que constou no laudo, a COSERN requereu a realização de prova pericial na unidade consumidora para que o perito judicial analisasse não só o equipamento, os equipamentos danificados, mas toda a unidade e o próprio transformador que foi danificado. E antes mesmo, e o que foi que aconteceu nesse caso? O juiz indeferiu essa prova pericial e antes mesmo da COSERN acabar o prazo da COSERN para interpor o agravo de instrumento, ele já julgou e deu a procedência do pedido e condenou a COSERN no dano material no valor de R$ 26.556,58.
Diante disso, a COSERN opôs seus embargos de declaração, diante dessa omissão grave, mas mesmo assim o juiz não sanou essa omissão. Então, preliminarmente, em sede de apelação, a COSERN ela requer a nulidade dessa sentença por cerceamento de defesa. A COSERN ela precisa dessa perícia para analisar o transformador da unidade consumidora, as instalações internas da unidade, os próprios equipamentos que foram danificados, as condições climáticas e as intercorrências na data do ocorrido e também uma perícia documental no laudo confeccionado unilateralmente pela própria apelada, Manari. Então, essa perícia técnica ela é extremamente necessária por ser a única prova que irá delimitar os limites da responsabilidade de cada parte, tanto da COSERN quanto da parte apelada. E irá analisar ou não de quem foi a responsabilidade desse dano material. E no mérito da apelação civil, nós requeremos também a reforma da sentença para total improcedência, porque, conforme no próprio laudo apresentado pela apelada, os eventos eles se deram em razão de raios e fortes chuvas ocorridas à época, de forma que incide, no caso, o artigo 393 do Código Civil, que exclui a responsabilidade da COSERN em razão desses eventos. Em face disso, excelências, nós requeremos o provimento da nossa apelação civil para acatar esses pontos que nós apresentamos aqui. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão tomada à unanimidade. 44. Apelação 083-4208-21. Maria da Ajuda Oliveira de Souza e Charles Johan Patrick Lindeberg. Relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 45. Apelação 087-40-60-13. José Antônio Freire e Estrutural FIGE Empreendimentos Imobiliários Limitado e outros. Relatora desembargadora Lourdes Azevedo. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Pela Estrutural FIGE. Dr. Gleidson. Estou representando ele. Ah, tá. Agora estou vendo, Vossa Excelência. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo, de acordo? Não, excelência. Não? O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Vossa Excelência discorda? Sim. Bom, doutora, então o apelado pede o provimento do apelo, porque ela está votando pelo desprovimento do apelo. Vossa Excelência está dizendo que discorda. Vossa Excelência quer o desprovimento. Pelo que falou foi Estrutural FIGE, no caso. Hein? O apelo foi realizado pela Estrutural FIGE. Ah, é? Consta aqui diferente, doutor, mas deixa eu verificar. Ah, tá ao contrário, desculpa, o sistema inverteu aqui, por isso agora entendi, Vossa Excelência, mas inicialmente a dúvida. O sistema inverteu a ordem aqui e botou como apelante. Tá, então Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos, os desembargadores e colegas presentes. Venho a esta tribuna apresentar a Estrutural FIGE. Caso simples, deveria ter chegado a tanto, mas chegou e aqui estamos. Este processo trata de um conflito entre uma construtora que estava construindo um empreendimento, hoje já concluído, e um dos vizinhos deste empreendimento. A parte autora alegou que estava tendo diversos problemas a respeito da construção, danos materiais, de constrangimento e tudo mais. E, diante dessa celeuma toda, chegou de início a realizar diversas denúncias
na esfera penal, inclusive com queixa-crime, processo penal e tudo mais, que foi julgado e foram arquivadas todas essas denúncias, justamente pelo fato de não ter sido encontrado nenhum dolo pela representação. Os fatos elencados surgiram em 2012 e, conforme o próprio autor elenca, se estendeu até 2016, quando ele iniciou com a queixa-crime, e essa queixa-crime sofreu trânsito em julgado em 2017. Ao final de 2020, em dezembro de 2020, a parte autora adentrou com essa ação civil, buscando reparação, responsabilidade civil, tendo em vista que na esfera penal não conseguiu nada. O próprio juízo na esfera penal afirmou que não tinha nada de se avaliar penalmente falando a respeito daquilo, e que se a parte autora quisesse, ela poderia buscar a responsabilidade civil. E a parte autora assim o fez, 3 anos depois do trânsito de julgado na esfera penal. E aí ela alega, no caso, que não está prescrita a petição dela, porque se aplica o artigo 200 do Código Civil. Só que o artigo 200 ele só se aplica quando a causa civil deve ser abordada na esfera penal. Exige uma necessidade premente da causa civil ser abordada na esfera penal, para que um se resolva no outro e vice-versa. Tem que ter uma dependência ligada ali diretamente. Caso não se aplica o artigo 200. Isso é precedente até do STJ falando sobre isso. Que foi o caso em questão. Não houve nenhuma necessidade da esfera penal. O próprio juízo, na sentença, falou sobre isso. Não se buscou, não houve necessidade de se buscar provas, de se encontrar o autor do fato, enfim, estava tudo posto para ser resolvido na esfera civil. E a sentença atacada por esta apelação reconheceu a afirmação da parte autora em relação a isso, de que não estava prescrito porque se aplicava o artigo 200. Quando não é o caso, é evidente. Não tem nada de esfera penal aqui, não precisava de nenhum indício probatório ou persecução penal para se realizar uma busca por responsabilidade civil acerca do dano moral dos fatos alegados. Então, de início, eu já levanto essa questão, que esse processo sempre esteve prescrito, tendo em vista não se aplicar o artigo 200 do Código Civil na situação. Mas caso não seja entendido que está prescrito pela aplicação do artigo 200 pelos nobres julgadores, há outro ponto a ser levado em consideração na sentença atacada. O juízo ele não avaliou a prescrição ponto a ponto, porque a parte autora ela alega vários danos que têm começo e fim delimitados ao longo de 2012 a 2016. E o juízo, a cor, não avaliou essas questões. Simplesmente avaliou os danos como se todos pertencessem ao mesmo bojo, como se todos tivessem sido realizados no ano de 2016, por exemplo. Não avaliou que dano tal estava prescrito, dano tal não estava prescrito. Não fez esse juízo discricionário. Simplesmente passou por cima disso. E saiu considerando esses danos alegados pela parte autora como se fosse um processo de direito do consumidor. Como se tivesse havido uma inversão ônus da prova. Porque não pediu perícia, a parte autora alega danos em pintura provocada da construção, alega fissuras no imóvel dela provocada da construção, e surpreendentemente só foi o imóvel dela que sofreu isso, as vizinhanças inteiras, ninguém processou a empresa, E a única coisa que acosta são fotos dos autos e a afirmação da própria parte autora, que não é engenheira civil, até onde eu saiba.
E o juízo não pediu a perícia para avaliar os danos nem nada. Simplesmente considerou as fotos e considerou o dano. Então, faz-se necessária essa avaliação de prescrição de cada ato delimitado no tempo, né, individualmente. Faz-se necessário essa avaliação do dano em si, tendo em vista que houve também um cerceamento da defesa no processo, porque o juiz intimou as partes para informar se tinha interesse em audiência de instrução e julgamento. Nós protocolamos dizendo que íamos prova testemunhal, e o juiz simplesmente protocolou dizendo que não tinha necessidade, que só a prova documental mesmo já era o suficiente e foi para a sentença. Então, cortando completamente a linha de raciocínio, até mesmo do próprio juiz, intimou as partes para dizer se tinha interesse ou não, e ferindo contraditório à ampla defesa. Então, o que a parte no caso apelante, vem trazer aos senhores, são essas questões a serem dirimidas. Tanto a prescrição, seja ela no geral do processo, seja ela individual dos atos elencados como objetos de responsabilidade, e a avaliação do material trazido pela parte autora, né? Porque isso aqui é um processo de responsabilidade civil, é um processo de direito do consumidor. A parte autora tem que provar, como o próprio juízo disse, cabal expressamente o dano recebido. E, além disso, o próprio valor elencado do dano moral. Um monte, né? E caso não entendam pela prescrição e etc., um monte desarrazoado, a nosso ver, tendo em vista o valor de R$30 mil em cima de um carro danificado, que foi o dano material, basicamente, e os outros transtornos, a questão de sossego alheio e etc. O próprio juízo penal disse que essas questões são normais de uma obra. Toda obra gera problema, toda obra gera poeira, gera barulho. Então, assim, como é que vai se construir um prédio sem essas questões? Como é que vai se construir um prédio sem um trânsito de um caminhão na frente da construção? Essas questões que a gente traz e busca que sejam avaliadas pelos senhores aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. Decisão tomada à unanimidade, recurso desprovido. Concluímos os julgamentos da sessão de hoje. Acho que foram possíveis julgar. Encerramos a sessão jurisdicional e passamos à sessão administrativa. Na administrativa, não sei se há algum registro de comunicação, proposição aí obrigatório. Então, cumprimentar o doutor Fernando, que inicia o período dele de atuação na Câmara, para nosso prazer de tê-lo como companhia nos julgamentos. As congratulações pelo aniversário da doutora e da senhora Yara, esposa do desembargador Caio Alencar, que ocorrerá no dia 15. Feitas as proposições, estou de acordo? De acordo. Desembargadora Zeneide, tem a palavra, alguma proposição, desembargadora? Desembargadora Lourdes. Nenhuma proposição, mas só renovar a minha alegria em reencontrar o doutor Fernando Vasconcelos. Alegria minha. Com isto encerramos a sessão de hoje, agradecemos a todos, uma boa semana para todos, bom trabalho, muito obrigado e até a próxima sessão.